Shalom. Desejo a todos Boker Tov, né? Estamos já no dia 29. Aconteceu uma coisa muito estranha, né? Eu tinha gravado ontem este vídeo e agora eu fui começar a mixagem dele e deu que o arquivo estava corrompido, né? Em outras palavras, tive que começar, estou tendo que começar, né, do zero. Tem gente, né, que reclama, né, das coisas. Tem gente que tudo é, sabe? Vem fazer meu serviço durante uma semana. Isso. Não vou nem falar mais nada porque não é porque eu seja o emissário de Yahoo, né, que eu não tenha sentimentos, que eu não tenha dores interiores. Guarde bem isso. Antes de mais nada, eu sou um ser humano, assim como você. Bom, vamos então pedir ao Pai, né, que nos conduza, né, porque pelo jeito ele quer que seja conduzido de uma forma um pouco diferente do que tinha sido ontem, né, a gravação do estudo. E vamos pedir, né, do Senhor, para que possamos fazer de acordo com a vontade dele, né, dentro daquilo que ele quer mostrar para mim, para você e para todos aqueles que escutarem esse estudo. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, essa segunda parte do estudo, né, a autoanálise, né, eu dei o nome de ego. Eu creio que não preciso explicar o que é ego, né? Mas todo mundo sabe, todo mundo tem, né? Então veja, meus irmãos, conforme nós viemos estudando no capítulo 1, nós estaremos tentando fazer com que você, leitor, ouvinte, né, penetre em seu interior, para depois descobrir, né, o que buscas, né, não está dentro de você, mas sim fora de ti. Como nós já dissemos isso, né, para isso utilizaremos a palavra de Yahoo, seus ensinos, leis, estatutos, deveres e obrigações. Um servo de Yahoo, ele não pode agir para com ninguém de forma, tá, depois a gente vê. Menos ainda para quem é de seu povo. Hoje nós falaremos de um mal que vive no interior de quase todo ser humano. Se não no agora, no hoje, no presente, né? Mas com certeza já viveu no passado. Com certeza não muito longínquo. E seus tentáculos são difíceis de cortá-los e jogá-los fora.
Falamos de algo, né, que é quase impossível de se desfazer, a menos que se receba ajuda exterior e sobre-humana. Observem, nada mais, né, revela tão bem o medo e a incerteza dos homens, né, como nós falávamos, quanto ao esforço que fazem para ocultar o seu verdadeiro eu uns dos outros, né, e até mesmo aos seus próprios olhos, né. Quase todos mentem para si próprios. Quase todos os homens vivem desde a infância até a morte por trás de uma cortina, né, quase opaca, saindo dela rapidamente às vezes, né, por causa de algum choque emocional, mas logo retorna, né, o mais depressa possível àquele seu esconderijo, aquele seu mundinho. Geralmente tentando, como nós dissemos no estudo anterior, se adaptar a uma sociedade, se adaptar a uma comunidade, a um meio, enfim, a uma lei, qualquer coisa. Então, o resultado dessa dissimulação, né, constante das pessoas, né, é por causa que as pessoas raramente conhecem o seu próximo. Como eles realmente são, o que eles sentem, o que eles vivem. Por quê? Porque esses disfarces criados por todos têm tanto êxito, né, que as próprias pessoas, né, cada uma para si mesma, né, acabam sequer conhecendo a si próprias. Acabam assumindo um personagem e vivendo aquele personagem como se aquele personagem fosse ele. Então, o autoconhecimento tem tal importância, né, quando chamados por Yahoo, por causa da sua justiça. Que nós entrando, né, para o povo, sendo chamados, escolhidos, eleitos, né, nos encontramos sob a obrigação de fazer imediatamente aquilo que for necessário para remover o disfarce e permitir que o nosso eu seja conhecido pelos demais. Que não usemos máscaras, mas sim que demos a nossa face a bater. Uma das supremas tragédias, né, vamos dizer assim, na religião é o fato de nós termos em tão alta estima, né, em tão alta conta, vamos dizer, enquanto, né, a evidência aponta justamente o contrário. A nossa autoadmiração bloqueia eficazmente, né, qualquer esforço possível para descobrir uma cura para a nossa condição. Sabe, a partir do momento que você se coloca naquela posição de o errado sou eu, se é sabendo que o errado é você, isso vai só te ajudar. Mas geralmente as pessoas se utilizam dessa frase para se defenderem, como se fossem santinhos por detrás de suas máscaras. Então, isso aí bloqueia qualquer esforço que possa ser tentado, mesmo quando ajudado por Yahoo. Por isso, poucos escolhidos. Nós temos que entender que só o indivíduo que sabe que está doente é que procura o médico, não é isso? Nosso verdadeiro estado moral e espiritual
só pode ser revelado pelo Ruá e pela palavra de Algo. Observe, a rumo pertence o juízo final do coração. Existe um sentido em que não ousamos julgar-nos uns aos outros. Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 6, diz o seguinte, que é super mal interpretado por todos. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Se eu sou adúltero, mesmo que só em pensamento, não em ação, se eu sou um ladrão, se eu sou um mentiroso, seja lá qual pecado eu esteja cometendo, mesmo que só em pensamento, e eu observe algum irmão que tenha algum desses problemas, eu jamais vou poder chegar nele e dizer: pare com isso. Isto é um pecado. Por isso que ele diz: tire primeiramente. O arqueiro, aliás, a trave que está no nosso olho, ou seja, o pecado que jaz aqui, o que nós temos em nosso coração, para então podermos dizer: dá licença que eu vou tirar esse cisquinho do teu olho aqui, ó. As pessoas brincam, né? Mas elas não sabem. Por quê? Porque elas têm o seu ego personal. Conforme nós já dissemos, né, no capítulo anterior, não devemos sequer tentar nos julgar. O Ravino Shaul diz em 1 Coríntios 4:3: todavia, a mim, muito pouco se me dá ser julgado por vós, ou seja, pouco me importa, ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco mesmo, me julgo. Percebem? O julgamento final pertence àqueles cujos olhos, né, são chama de fogo e que vai ver através de nossas obras e pensamentos. Esse vai realmente nos julgar. Na condição que vivemos hoje, o que nos julga é a palavra de nosso Pai, como disse o Mashiach. Já tem quem os julga. A palavra que vos dei, a palavra que eu vos dei é a palavra de meu Pai. Tem gente que pensa
que eu gosto de julgar os outros. Não, não gosto. Não gosto porque eu me conheço. Porque eu já passei da fase de usar máscara. Mas porque eu sei que a última palavra, quem vai aplicar àqueles que a merecem, é o Pai. Eu sei também que nós somos obrigados a redarguir, né? A exortar. Está escrito: se você conseguir mostrar a um pecador que ele é pecador, você elimina um monte de pecados. E ainda por cima traz mais uma pessoa chamada que está precisando levar uma chicotada para acordar. Mas me agrada muito mais deixar, ir ensinando e deixar que o Pai mostre. Porque se o Pai não mostrar, seria perda de tempo da minha parte ficar batendo naquela tecla com aquela pessoa, porque ela realmente vai ter o seu julgamento, sim, após o findar do milênio, né, no grande tribunal, de frente ao lago de fogo. Observe, existe, porém, lugar para que nós possamos fazer a autoanálise e a análise de nosso próximo. E isso é uma necessidade real que seja feita. Observe o que o Ravino Shaul diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 a 32. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos culpados, não seríamos nem julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos por Yahu, né, para não sermos condenados com o mundo. Então veja, é óbvio, se coubesse a cada um de nós dizer: não, eu sou bonzinho, eu pratico, eu não cometo erros, e entrasse no reino, mas não cabe. Sabe, eu fico muito nervoso, né, quando eu converso com a molecada, né? Quando eu falo molecada, é gente que tem idade para ser meu filho, que estão chegando agora, não conhece nada e não tem a mínima educação, né? Não escutam. O ego deles é maior que eles. Eu fico muito triste com isso, não por ser agredido a gente é todo dia por esse mundo imundo, mas porque um trabalho feito com carinho, um trabalho que a gente quer fazer para que a pessoa saia de debaixo dessa máscara, é recebido dessa forma. Então é complicado. Mas é o nosso serviço e eu farei ele até o fim. Observe, embora a nossa autodescoberta não seja provavelmente completa, nunca, a nossa autoanálise, né, também é imperfeita. Ela contém elementos preconceituosos e imperfeitos. Existe, por outro lado, boas razões para que trabalhemos ao lado de Uá em seu esforço positivo para situar-nos espiritualmente e como seres humanos.
Observe, a fim de podermos fazer as correções exigidas em cada circunstância vivida. É certo que Hu já nos conhece totalmente. Se nós lermos, por exemplo, o Salmo 139, 16, de 1 a 6, nós vamos ler assim: Yahu, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu aceitar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda alguma palavra na minha língua. Eis que logo, ó, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a sua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Percebem? Conforme você vai se autoconhecendo de acordo com a palavra, na verdade é se automoldando, né? Porque você, na verdade, primeiro vai conhecer que você não é nada, você vai conhecer que você é um montículo, né? Para depois você ir se depurando, se transformando, né? Tanta gente fala, né, da questão do oleiro, etc. Mas pouca gente a gente vê se transformar em tijolo. Mas Yahu, ele sabe do que faremos antes de fazermos. Então ele nos ensina por intermédio de seus enviados, ele nos ensina por intermédio de sua palavra como devemos agir em cada situação para que possamos estar de acordo com a vontade dele e um dia nos transformarmos num tijolinho certinho, né? Então, resta-nos, né, agora conhecer a nós mesmos o melhor possível. E nos mirando, nos comparando com a palavra, com a ajuda de Uá e dos emissários enviados por Uá. Por essa razão, né, ofereço algumas regras para a autodescoberta. E se os resultados não forem tudo o que possamos desejar, né, eles podem ser pelo menos melhores do que se você não fizer nada. Se você continuar o mesmo egocêntrico de sempre, achando que é um santo. Então, nós podemos ir nos conhecendo por alguns caminhos. Por exemplo, primeira coisa que nós devemos pesar dentro de nós, mas pesar assim, quando eu digo, é pensar realmente, né? Não é simplesmente, sabe, como todo mundo faz, eu quero um carro, eu quero... Não. Primeiramente, nós devemos descobrir o que nós mais desejamos. Para isso, basta ficarmos quietos, aguardando que a excitação, né, dentro de nós se acalme. Porque todos nós vivemos na adrenalina, vivemos no estresse, vivemos no corre-corre do dia a dia. Então, primeiro pare. Procure frear. Procure ficar quieto, com a mente quieta. Procure não pensar. E a seguir,
prestar cuidadosa atenção, né, ao íntimo clamor que surge de dentro de ti sobre o desejo verdadeiro daquilo que você quer. Pergunte ao seu coração: o que mais você desejaria ter no mundo? Rejeite as respostas convencionais, né? Você ainda está sonhando, se assim o for. Insista consigo mesmo em obter a verdadeira resposta. E quando a tiver ouvido, saberá o tipo de pessoa que você é. Veja, nós estamos falando aqui de algo tão básico, mas que 99% dos seres humanos desconhecem o ato e desconhecem o fato. Ou seja, não se conhecem, não sabem o que realmente querem e vivem uma correria em busca do nada. Dão nomes a esse nada. Mas, na verdade, a certeza não existe. Um segundo ponto que nos ajuda muito é observarmos no que pensamos mais. Porque observe, a gente não consegue ficar um segundo sem pensar. Por isso que eu digo, tem que sentar, relaxar, pôr o pé no freio, para poder conseguir começar a sentir o teu interior. Já essa segunda opção é o contrário. É começarmos a prestar atenção no que mais nós pensamos. Por exemplo, você acordou, levantou, desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir novamente, quais foram os pensamentos que mais vezes se repetiram em sua mente? Nós sabemos que as necessidades da vida nos induzem a pensar em muitas coisas. Mas o teste real é descobrir sobre o que pensamos voluntariamente. Porque uma coisa é eu pensar: meu óculos está fraco, eu preciso de um óculos mais forte, como ocorreu, que o irmão Márcio me deu esse novinho. Isso é uma coisa. Agora, e o pensamento involuntário? Porque nós pensamos o tempo todo. Pode-se dizer que eu esteja aqui conversando com vocês e pensando. Eu não estou dando atenção ao pensamento, porque pode atrapalhar até o que eu estou falando. Mas com certeza a cabeça não para. Então, a isso eu dou o nome de pensamento voluntário. Então nós temos que descobrir sobre isso, o que voluntariamente nós pensamos. Porque esses pensamentos irão com toda probabilidade agrupar-se ao redor do tesouro secreto do coração. E qual forem esses pensamentos revelará o que somos. Veja, Yahushua HaMashiach afirmou: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Percebem? Será que você acorda pela manhã já pensando: pai, me ajuda e tal, preciso fazer isso, aquilo? Ou será que você acorda pensando involuntariamente em baboseiras? Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se você conseguir descobrir o que você mais pensa involuntariamente,
você irá descobrir onde está o teu coração. Uma outra forma, né, de nós descobrirmos quem somos seria de que forma nós utilizamos o nosso dinheiro. Sabe, nós devemos ignorar de novo aqueles assuntos sobre os quais não exercemos pleno controle. Né? Ou seja, nós devemos pagar impostos, prover as necessidades da vida para nós e a família, quando a temos, né? Isso é uma rotina criada pela sociedade, a qual realmente é muito difícil você sair dela, a menos que você consiga ter uma fazenda que tenha de tudo e você seja autossuficiente. Mas você sempre vai precisar de alguma coisa de fora. Então, tudo isso não passa de uma rotina criada pela sociedade. E vai dizer muito pouco a nosso respeito. Para a sociedade, não, fulano, pô, o cara topa toda a obra, o cara não tinha nada, agora ele tem uma empresa, sabe? Eles enaltecem isso. Mas se nós formos ver a nível espiritual, a nível de coração, a nível do que somos realmente, não diz nada. Então, como isso não passa de uma rotina e diz pouco a nosso respeito, isso nós não vamos contar, né? Nesse ponto de como usamos nosso dinheiro. Que isso é uma coisa óbvia. Se você mora de aluguel, você paga aluguel. Se você vai ao supermercado, você compra comida. Você precisa de roupa para se vestir. Se você tem uma família, você tem crianças em casa, você tem que cuidar delas, você tem que alimentá-las, vesti-las, levá-las ao médico. Mas tudo isso são aquelas coisas que nós não temos muito controle sobre isso, porque são obrigatórias pela própria sociedade em que vivemos. E diz pouco a nosso respeito. Para que nós possamos usar a forma que nós utilizamos o nosso dinheiro, nós temos que pensar, e é claro, se isso ocorrer, hoje em dia está ocorrendo com muito pouca gente, mas é naquele dinheiro que sobra. Vamos supor que você trabalhou um mês, você ganhou R$1, você pagou todas as suas contas, você comprou comida, você agasalhou seus filhos, você fez tudo. E ele sobrou 10 centavos. Pense, o que te agradaria fazer com esses 10 centavos? É essa coisa que te agradaria fazer com os 10 centavos? Que irá, sem dúvida, né, contar a você muita coisa sobre você. Porque o restante é a luta do dia a dia. Agora, aquilo que você tem, que você pode utilizar, o que você realmente gostaria de utilizar, é que vai demonstrar quem você é. Outra coisa que também pode nos ajudar nessa busca é o que fazemos, né, com as nossas horas de lazer. Observe, eu já tive épocas na minha vida em que eu tive horas de lazer, né? Então, grande parte do nosso tempo é usado pelas exigências, como eu disse, né, da vida civilizada. Ou seja,
manter sua família, manter, né, os seus pagamentos em dia, etc, etc, etc. Mas mesmo aqueles que se dedicam 24 horas por dia ao estudo da palavra, coisa assim, acabam tendo momentos, eu digo momentos no meu caso, para fazer alguma coisa que eu goste. Então, nós prestarmos atenção o que nós fazemos com esse tempinho que nós poderemos ter, né? O que nós vamos fazer com esse tempo é de vital importância para termos entendimento do que nós realmente somos. Porque o restante todos são obrigações. Se você tem lá um dia de folga, como eu disse, eu e Eliane, nós não temos 15 anos de folga. Não estou querendo dizer com isso que você não possa ter sua folga. Não. A nossa história é outra. Nosso deleite é outro. Nós já descobrimos que os nossos momentos de, vamos dizer assim, tempo livre, nós falamos sobre a palavra. A maioria das pessoas gasta esse tempo, né? Quase todo mundo fez isso, né? Sai de casa de manhãzinha cedo, vai trabalhar, almoça, trabalha à tarde, chega em casa, toma um banho, janta e vai assistir televisão. Isso é proibido? Não. Mas será que não existe nada para você estudar, não existe nada para você crescer, nada que possa te edificar? Ou ficam lendo jornais, né? Ou seja, fazendo nada. Ou mesmo até, né, começando conversas frívolas entre a família que acabam em discussões. Então, o que nós fazemos com o nosso tempo, aquele tempo em que nós podemos estar parados, que nós podemos estar libertos do sistema para fazer o que nos dá vontade, revela parte da espécie do homem que cada um de nós é. Outro ponto é a companhia que nós gostamos. Observe, existe uma lei de atração moral que chama o homem para participar da sociedade que mais se assemelha a ele. O lugar para onde vamos quando temos liberdade para ir aonde quisermos, né, é um índice quase infalível do nosso caráter. Sabe, eu às vezes paro para pensar e digo, será que eu estou ficando maluco, né? Eu não saio de casa. Eu não tenho um amigo nessa cidade. Tenho alguns conhecidos, mas não pessoas assim ao ponto de fazer com que eu levante, coloque uma roupa e saia e vá até a casa deles para conversar, ou sei lá. Não porque eu não possa, mas porque eu não sinto prazer nisso. Eu prefiro, se eu tiver um tempo livre, que nem essa madrugada toda, eu posso dizer que era um tempo livre. Todos dormiam e eu estava acordado. Eu li mais de 5 tutoriais sobre como fazer, como transformar, né, arquivos em e-books, por esse novo plano que eu pretendo colocar em prática. Teoricamente eu já sei. Agora eu baixei hoje o software
E pretendo amanhã, num momento que eu tiver assim livre, né, 10, 20 minutos, uma hora, 40, sei lá, fazer testes para ver como funciona na realidade. Que uma coisa é você ler a respeito de uma coisa. É a mesma coisa que a palavra, né? Uma coisa é você estudá-la, outra é você praticá-la. E de nada lhe adianta, né, conhecer a coisa pelo estudo. Porque só vai trazer resultados no momento que você aplicar aquilo que você aprendeu, né? Então a companhia de que nós gostamos demonstra muito de ti. Percebe? Um outro ponto é quem e o que admiramos. Veja, eu suspeito, né, desde há muito tempo, que a grande maioria dos religiosos, né, embora mantidos mais ou menos em linha, né, pela pressão que a opinião do grupo a que eles pertencem queria, eles sentem, né, de todo modo, uma admiração ilimitada, embora secreta, pelo mundo. Para que nós cheguemos a essa conclusão é muito fácil, basta você observar uma comunidade evangélica. Nós podemos conhecer, né, o verdadeiro estado de nossas mentes examinando nossas admirações, que nós nem expressamos, mas que existem em nosso interior. E Axuru, por exemplo, nosso povo, admirou e até invejou, né, muitas vezes, né, com frequência, as nações pagãs ao seu redor, esquecendo-se, assim, da adoção e da glória, das leis, das alianças, das promessas e dos patriarcas. Nós podemos, em vez de culpar Yaxuru, fazer uma autoanálise. Para isso eu torno a lembrar, temos que conhecer o plano estabelecido por Ru desde antes da criação. Porque enquanto nós não tivermos ciência do que realmente o Pai deseja, de que realmente o Pai quer, de cada um daqueles que Ele chama, nós vamos ser como o nosso povo, né? Nós vamos até invejar. Veja, eles olharam e viram toda aquela aristocracia, um rei. Chegaram para Ru, imagina, você tinha o Criador como rei. Eles pediram um rei homem, só para ter o castelo, ter, né, aquela pompa. O que são as religiões? Eles dizem que é religare, né, é uma tentativa de se aproximar do eterno, mas na verdade elas são toda vaidade. Não quer construir um templo maior que o outro. Olha aí o que fez o maluco. Construiu um templo igual ao de Salomão, a troco de cobrar R$30 cada pessoa que entra lá dentro. Percebe? Então, o que nós admiramos, a quem nós admiramos, nos mostra muito daquilo que somos. É gozado, né? Mas até uma coisa simples pode nos trazer bastante compreensão a respeito do que somos, sobre o que podemos rir, quá, 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 quá. Entendeu?
Observe, pessoa alguma que tenha qualquer consideração pela sabedoria de Yahoo iria argumentar que exista algo errado com o riso, concordam? Desde que o humor é um componente legítimo de nossa natureza complexa. Quando nos falta o senso de humor, falhamos também nessa mesma proporção em equipararmos à humanidade sadia, ao povo escolhido e chamado por Yahoo, o Yashuru de Yahoo. Eu sempre digo, o nosso povo é um povo alegre, é um povo que gosta de música, que gosta de dança, é um povo que gosta de festa, gosta de rir, é um povo que gosta de tomar o seu vinho e dar risada. Nós não somos de nenhuma religião, nós não precisamos ficar assim no cantinho para mostrar santidade para os outros. Não, a nossa santidade é sermos o que somos, dentro daquilo que nosso Pai estabeleceu para que fôssemos. Observa, o teste que eu quero dizer sobre rir, né, não é sobre o fato se nós rimos muito ou não, mas do que rimos. Percebem? Algumas coisas, né, ficam fora do campo do simples humor. Nenhum servo verdadeiro, por exemplo, acha a morte engraçada. Nem o nascimento, nem o amor. Nenhum indivíduo, né, cheio de Ruach HaKodesh, de Yahoo, pode rir das escrituras. Eu conheço pessoas que você fala coisas sérias com elas, pela internet, né, que eu só converso com elas pela internet, que elas colocam kkkkkk. Ridiculamente. Eu não sei se é por causa de burrice e falta de entendimento do que foi dito, ou porque se realmente não fazem parte, né, do povo separado. Observem, esse povo separado pelo próprio Yahoo é um povo de oração, de retidão, do sofrimento, da dor da humanidade, mas que ri até de si próprio. Quem não consegue rir de si próprio é porque não se conhece em nada, porque qualquer um de nós somos palhaços, tentando nos adequar ao meio em que vivemos. E certamente, né, claro, ninguém que já esteve, né, na presença de Yahoo jamais poderia rir de uma história que envolvesse a divindade, que fosse real, é claro. Percebe que com esses 7 pontos nós podemos descobrir muito de nós mesmos. Claro que embasados na palavra. Claro que ensinados pelo Espírito de, né, pelo Ruach de Yahoo. Mas é um exercício que cada um de nós tem que tornar parte de sua vida, porque senão não vai conseguir viver no milênio, por exemplo. O que é bonito, nós devemos admirar.
o que é gozado, nós temos que rir. Tem coisas que nos impulsionam a ser, sabe, a ficarmos admirando, por exemplo, um pôr do sol maravilhoso, não é isso? Da mesma forma que existem coisas que ocorrem que nos faz rir sem nossa autorização, sem nossa vontade, não é isso? Eu muitas vezes me pego no meu celular. Eu ponho o número do celular no celular porque eu não sei de cor. Eu pego meu celular, estou aqui lendo e de repente tem uma charge em alguma notícia. E quando eu percebo, eu estou rindo, né? Involuntariamente. Então isso é uma coisa boa. Rir faz muito bem. O rancor faz muito mal. Esses são alguns testes, né, que nós podemos fazer. Mas com certeza aquele servo sábio encontrará muitos outros. Nós vamos falar muito sobre autoanálise ainda. Nós estamos na tona. Sabe, nós não estamos conseguindo enxergar ainda nem a metade da ponta do iceberg. Mas nós vamos chegar lá. Pelo menos eu me proponho a falar sobre isso. Se meu pai me pediu, se meu pai colocou no meu coração falar sobre isso, é sobre isso que nós vamos falar. Mesmo que ninguém escute. Mas pelo menos a minha consciência para com o Pai estará limpa. Porque se eu me propus um dia, fiz o voto de dedicar minha vida a estudar a palavra dele para poder aprender, para poder ajudar outros a aprenderem, mesmo que eu fique num quarto vazio, eu vou estudar e vou falar a palavra. Porque essa é a minha função, esse é o meu voto, e voto não se volta atrás. Então, meus irmãos, pensem bem no que vocês dizem. Nós não podemos ser levados, né, como as ondas do mar, que o vento bate para cá, elas vão para lá, o vento bate para cá, elas vêm para cá. Nós temos que estar sempre no caminho correto, nós temos que estar sempre caminhando rumo ao alvo. Não podemos perder um dia, não podemos perder uma semana. Sabe, às vezes eu escuto alguns irmãos, né? Irmãos. Eu vou passar aí uns dias aí fora para ver se acalma um pouco, eu tô muito... Poxa, por que não pega, se fecha em seu quarto, lê a palavra e procure ver por que você não está bem? Eu não vou dizer para vocês que minha vida é uma maravilha, mas eu posso com certeza afirmar: eu sou feliz. Porque quando eu sinto que eu vou explodir, quando eu sinto que as minhas forças estão se esgotando, eu faço o que meu pai diz. Eu aguardo e espero. Muitas vezes é melhor nós estarmos dormindo do que acordados pensando em merda. É isso, meus irmãos. Essa é a segunda parte. Como sempre, tendo alguma dúvida, me procure. Essa semana é a semana complicadíssima da minha vida, né? É a semana onde
todas as minhas contas vencem. Então eu sei que eu vou estar tendo, né, que catar irmão por irmão pelo colarinho, porque eles ainda não aprenderam que isso faz parte da lei. Eles querem os estudos, eles querem os conselhos, eles querem que a gente esteja livre para falar com eles na hora que eles quiserem. Se não os atendemos no momento que nos chamam, ficam até bravos conosco. Mas na hora de pensar, que nós temos que comer, nós temos que morar, nós temos que viver, aí eles são. Aí eles mostram o que eles são. Então é isso, meus irmãos. Que nosso Pai abençoe a cada um, que haja entendimento nisso que eu disse hoje, para que todos possam estar crescendo no conhecimento de Yahu e se preparando, porque é para isso que Yahu está nos preparando, para que nós possamos viver em seu reino. Entendam isso. Grande beijo no coração e na testa de cada um. Eu espero sinceramente que eu esteja sendo claro, para que todos possam usufruir. E espero também que não tenha dado pau nessa gravação de novo, senão eu terei que gravar uma terceira vez o mesmo estudo. Então, meus irmãos, que a Shalom de Yahushua HaMashiach esteja sobre cada um em seu lar. Shalom, shalom.